O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Bora ouvir o Renato Freitas. Hoje, pra mim, uma das saídas mais eficazes na luta contra o racismo é também uma das saídas mais eficazes na luta contra a desigualdade social. Qual é ela? A reforma agrária. Os Estados Unidos, quando no pós-abolição, deu uma mula e 50 alqueires àqueles que eles humilharam. Países como Paraguai, Argentina, México e tantos outros, quase todos os países da América Latina e da América do Norte, promoveram em algum momento de suas histórias a reforma agrária. Sem a reforma agrária, a Lei Áurea de 1888, como uma das leis para inglês ver, proibiu as pessoas negras de terem terra, porque não eram consideradas pessoas, portanto não poderiam adquirir propriedade. E a terra, a partir de 1850, não era mais por posse, por morar, plantar, colher, viver, era por propriedade, pelo título. Então eles proibiram nós negros de termos terra. E a partir desse momento nós fomos jogados para as encostas, para os morros, para as beiras de rio, para os territórios onde são verdadeiros campos de exceção, campos de extermínio, onde a estatística da violência é muito maior, faz do Brasil o país, em números absolutos, mais violento do mundo, um dos que mais encarcera no mundo. E hoje a renda da população negra, é a massa da classe trabalhadora. A renda da população negra fica mais de 50% aonde? No pagamento de aluguel. O aluguel, você tem que pagar para morar. É quase a época do feudalismo, em que você tinha terra, mas metade do que você plantava era para o senhor do feudo, né? E a outra parte era para você se sustentar. Hoje você trabalha 10 horas por dia, chega ao final do mês, metade do teu salário vai para o dono da terra ou da casa. E a outra metade para você tentar sobreviver. Então nós vivemos ainda um pouco esse paradigma e essa medida que é uma medida democrática e liberal. Não estou falando de uma medida comunista, socialista. John Locke e todos os liberais pregaram em algum momento a reforma agrária e disseram que a propriedade era um bem que todos os indivíduos deveriam ter para poder exercer cidadania e fazer parte do contrato social. Então por que nós negros nunca tivemos direito à propriedade? Porque os pobres brasileiros são explorados a ponto de não terem direito de ter a propriedade, um lugar para ver os seus filhos nascerem e os seus pais descansarem. Isso é indigno. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 25 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Tamo de volta, senhoras e senhores, e daquele jeito, hein? Vamos combinar que o noticiário gringo tá foda, hein? Tamo que nem cracudo querendo fazer outro episódio gringo. Mas precisamos corrigir antes nossas omissões. Pô, dar conta só do Brasil já era difícil. Imagina dar conta do Brasil e desse mundo aí de perna pro ar. De cair o cu da bunda. A gente já colocou um trecho numa parte, mas a gente não deu o peso que merecia. A gente não falou ainda sobre o pedido de cassação do mandato do Glauber Braga. E esse é um daqueles capítulos que tão bem retrata a desgraçada política brasileira. Aconteceu na Câmara dos Deputados. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, e um integrante do MBL... Insuportável! É insuportável! ...discutiram hoje dentro da Câmara dos Deputados. Após o bate-boca, o parlamentar expulsou Gabriel Costenaro aos chutes. Sai daqui! Vai embora, filha da puta! Merecidamente! Mas é aquele método do MBL. Fica lá enchendo o saco da pessoa e meio que tentando obrigar ela a reagir. E depois falar, olha a violência! Ah, que não sei o que você cala a boca, moleque! Vai anotando aí a lista daqueles que querem ser os algozes do Glauber. Costenaro visitava gabinetes de deputados com motoristas de aplicativos para falar sobre o projeto de lei que regulamenta o trabalho da categoria. Mais ou menos!
menos. Foi quando, no anexo 4 da Câmara, o integrante do MBL chato pra caralho se encontrou com o deputado Braga e os dois iniciaram a troca de ofensas. Eu falo alguns palavrão, sim. Em seguida, o parlamentar partiu para cima de Costenaro, o empurrou até a porta de saída da Câmara e o chutou. E olha só o que rolou. É processo que eu ganhei por difamação. É difamação. Quem é difamação? De quem? Da sua ex-companheira? Ah, é isso? É isso? Da sua ex-companheira? Violência doméstica. Da sua parte, violência doméstica. Você não vai ter violência doméstica. Você não leu o processo. Seus seguidores não sabiam que você tem uma violência doméstica? Esse cara aí já perseguia o Glauber sistematicamente na Câmara. Até no Rio o cara foi emboscar o Glauber. O Glauber tava falando aí de um episódio de violência doméstica envolvendo o cara do MBL. O processo que eu ganhei por difamação. Eles não sabiam? O processo que eu ganhei por difamação. Violência doméstica. Você é burro. E a tua mamãe? E a tua mamãe? Meteu a mãe no meio e apelando descaradamente. E pior, olha só, 22 dias depois desse episódio aí, a mãe do Glauber ia morrer. Ela tava naquele momento internada depois de anos de Alzheimer. Diz aí, Heleno, o que você acha disso? Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente. Concordo. Eu concordo. Eu concordo. Concordo contigo? Eu não concordo. Vai se fuder, Malafaia. É uma mulher honrada. É uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Sabe por quê? Uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu tô aqui pra fazer a defesa. Eu tô aqui pra fazer a defesa. Viu, bonitão? Não sei se deu pra entender, mas ele fala: minha mãe é uma mulher honrada que não tá em condições de se defender, mas eu tô aqui pra fazer a defesa dela. Aí nessa hora aí o Glauber saiu do sério. São raríssimas as pessoas que não sairiam nessas condições aí. Ainda mais com o histórico de pentelhação desse filho da puta aí. Pentelhação não, assédio, né? Eu tô aqui pra fazer a defesa. Você é fraco, tu vai me ver muito aqui, tá? Vou te ver muito. Então vamos começar. Você é fraco, Vamos você tem que dar começar. as pessoas pra bater no Vai seu. na filha, não, tô apoiar aqui pessoalmente. Pois é, esse é o método deles. Vão lá, enchem a porra do saco e obrigam as pessoas a reagirem. O MBL montou a armadilha certinha. Você é fraco. E o Glauber acabou caindo. Aí a reflexão é, porra, quem não cairia, né? Tem que ter muito sangue de barata. Mas esse aqui é o negócio, tem que ter sangue de barata. Foi tudo pensado pro cara ser agredido pelo Glauber. Não é a primeira e não vai ser a última vez que o MBL faz isso. E quando alguém fala da mãe que tá internada, aí é... E não teve soco, foram uns empurrões e um chute. Isso aí é o mínimo que uma mãe deveria esperar de um filho, porra. E, além do MBL, quem amou essa cena foi o... Meu amigo de longa data, Arthur Lira. Arthur Lira é chato! Anota aí na listinha de algozes. O Glauber sempre bateu de frente com o Lira. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Deputado Glauber, olha, eu não vou abrir o microfone, Vossa Excelência não pode fazer isso. O senhor pode pedir liderança se faltar com respeito do mesmo jeito. Então eu lhe peço só que o senhor se contenha. Não vou lhe calar, estou lhe pedindo que o senhor se contenha, faça suas críticas, faça seus comentários. Agora não venha com palavras de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário. Pois é, vergonha não é palavra de baixo calão, né? O senhor está exagerando há muito tempo. Então o senhor tem o que é justo, mantenha o respeito necessário. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra, o senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir, se o senhor falar e faltar com respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor está muito mal acostumado nessa casa, tá vendo? Não tem a palavra, Vossa Excelência, não. Muito bem. Como orienta o novo. Não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo. O senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. O novo orienta. O novo orienta não. Olha, isso existe não. Tem que ter decoro desse plenário, rapaz. Tá certo? É isso. Porra, todo mundo toda hora pega pesado no plenário e fala todo tipo de impropério, pô. Eu quero dizer pra vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Orienta o novo. Ah, e por falar em novo, adivinha qual partido entrou com um pedido de cassação do mandato do Glauber? Novo é diferente, é top, é moderno e tem gente nova, honesta e liberal. Tô anotando aí, já tem MBL, Lira e o Partido Novo. Todos doentes. PCdoB, deputado. Deputado Daniel, por favor. Deputado Daniel, eu não vou fazer o carnaval que o deputado Glauber está querendo, não.
Ele não é líder do PSOL. O senhor não está nem delegado pela liderança. O senhor não tem a palavra porque o senhor nem delegação tem. O senhor não tem direito regimental de falar. E foi delegado sim. O Glauber era o vice-presidente e o pessoal colocou o Glauber pra falar. O Lira só não deixou e o motivo vocês sabem muito bem. O Lira conduzia a Câmara conforme o próprio humor. Por favor, deputado Daniel, tu tem que Senhor aprender. presidente. Peço a palavra pela liderança O senhor não do tem PSOL. direito regimental. E tem o O direito. senhor não tem direito regimental, deputado Glauber, e não vai tumultuar a sessão sozinho. Vossa Excelência, pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e vai se responder lá. Olha só. Artigo 73, inciso 12. Nenhum deputado, e Vossa Excelência por enquanto é, nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou autoridades constituídas deste e de outros demais poderes da República. É na bala! Vai ser na bala! Porque vai ser na bala! Pô, é sério essa porra? E Vossa Excelência por enquanto é. Se for respeitar isso aí, metade da Câmara vai embora, pô. É um casuísmo violento. É sério que nenhum deputado pode se referir de forma descortês a qualquer autoridade, seja do Legislativo ou dos outros poderes, pô? Tipo um ministro do STF? Por várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? Pô, teria que caçar no mínimo uns 50 parlamentares. Não ganhará no grito, deputado Glauber. Aprenda a ter respeito. Eu sempre lhe respeitei. E não é com gritaria que o senhor vai falar, não. Não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Se o deputado Glauber for fazer um aviso, ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, eu usarei de medidas mais duras. O que é dura? Para retirá-lo do plenário. E como a gente falou, o Partido Novo foi quem pediu a cassação. E o relator deve ter sido escolhido a dedo, né? Só pode. O deputado federal Paulo Magalhães, sobrinho do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que é o avô do ACM Neto, vai montando aí a árvore genealógica, que é também dirigente do União Brasil, já agrediu o jornalista e escritor Maneca Muniz na Câmara dos Deputados aí com socos e pontapés. E agora, pasmem, ele é o relator tão voraz que pediu a cassação do deputado federal Glauber Braga por agressão. Paulo. Bruno. Seu passado condena, Paulo. Mal, Bruno. Pô, olha só, MBL, Arthur Lira, Partido Novo e um sobrinho da CM. Vulgo Toninho Malvadeza. O Glauber juntou a galera ruim, hein? Paulo Magalhães, ele segue se elegendo desde quando eu estava no útero da minha mãe, para ser só gentil. São 78 anos de vida e podemos dizer aí que são 72 anos de vida, 72 anos de carreira política. Por quê? Porque a carreira política dos Magalhães é desde quando eles nascem. A gente tem uma dinâmica do carlismo, e a gente não está falando do carlismo, movimento revolucionário, não. Nesse caso, o carlismo é um movimento de coronéis aqui na Bahia, e começou esse processo violento político com o cabeça branca, o cacique principal, que era o ACM avô. E aí, para quem não lembra do ACM, só joga no Google fraude no painel do Senado, sabe? Fraude no painel do Senado, porque era de uma coragem, para a gente não utilizar outros termos, que os Magalhães, eles acham de fato que podem fazer tudo e muitas vezes eles se safam de tudo. E por causa disso, o Toninho Malvadeza renunciou ao mandato antes da cassação. Paulo Magalhães, ele foi flagrado agredindo um jornalista. Isso aconteceu em 2001. Ele, sobrinho do ex-governador, ex-senador, o carlista Márcio, o Antônio Carlos Magalhães, que faleceu em 2007, agrediu o jornalista Maneca Muniz, que, enquanto estava em Brasília, para o lançamento de um livro, que é um livro denúncia. É um livro fantástico, inclusive, indico para todo mundo, que falava sobre a família, né, o clã do carlismo e tudo o que era feito. Foi um livro apontando as falcatruas na época. O nome do livro é Nas Veias Abertas do Carlismo. Que nome maravilhoso! E nem pedido de cassação teve, hein? Mas a questão é, isso é um motivo para cassação ou para um processo administrativo, um processo da linha de outras linhas, administrativo, punitivo, mas é motivo para cassação? E para o Paulo Magalhães, Glauber ter feito a mesma coisa que ele fez é motivo para cassação. Só que o Paulo não foi cassado. O agressor de jornalistas assim decidiu, ó. Sobre o tema, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal se um membro do Poder Legislativo, não obstante a
amparado pela imunidade parlamentar material, incidir em abuso dessa prerrogativa constitucional, expor-se-á à jurisdição censória da própria Casa Legislativa que pertence. Disse o deputado que agrediu um jornalista. Cabe frisar que as agressões físicas e verbais praticadas pelo representado, sobretudo as ofensas dirigidas ao presidente da Casa, não só maculam a integridade física e moral dos envolvidos, mas também atingem a honra e a dignidade desse parlamento e de seus membros. Pô, esse parlamento aí, honra e dignidade? É piada, é humor. Mas ó, só pra deixar claro, primeiro que tem muita gente boa no parlamento, sim. Pra caralho. E sim, é verdade que a eleição pra deputado e senador tem menos atenção do que devia. É verdade também que tem um foco excessivo nas eleições por executivo. Também, idealmente, nada disso aí com o Glauber teria acontecido. O babaca do MBL não teria ido lá assediar o Glauber não teria reagido e todos viveríamos num ambiente intelectualmente estimulante, em que as diferenças são debatidas por agentes honestos, que só têm o bem comum como meta. Porra. Desse modo, e diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos efetivamente incidiu na prática da conduta descrita no artigo 4º do inciso 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, sendo cabível, no caso sob exame, a sanção de perda de mandato. A hipocrisia do caralho. Enquanto isso, o processo do deputado Chiquinho Brazão tá paradinho no Conselho de Ética. E ele é só acusado pelo MPF e pela PF de ser um dos mandantes da morte da Marielle Franco. Detalhe. Um detalhe. A milícia agradece. E porra, se tem a regra, ou a regra é cumprida, ou tira o caralho da regra. Que não pode esse casuísmo da porra aí, né? É foda. Tinha que ver o que o bolsonarismo tá pensando desse caso, hein? Essa eu quero ver. Porque um dos argumentos pro lance, por exemplo, da Débora lá, que pichou a estátua da justiça na frente do STF com batom, entre outras coisas, é de que, nossa, ela só pintou a estátua e tem um monte de traficante sendo solto, apontando, sei lá, uma hipocrisia, um peso, duas medidas, um casuísmo. Por exemplo, o delegado da Cunha, um desses youtubers policiais aí, agrediu a esposa. Tem vídeo. Pode ser gatilho pra alguns, então se é, pula uns 40 segundos aí. Vai correndo pra casa da mamãezinha. Não vou pra casa da mamãe. Pra casa de qualquer lugar, de um outro trouxa pra te pagar. Vai continuar sendo Pode parar. Pode parar, senão eu vou te matar aqui. Vai me matar? Matar. Ah, então mata. Matar. Ele me empurra com força no banheiro, segurando meu pescoço, até o momento que ele me sufoca e eu perco a consciência e desmaio. Caio no chão. Quando eu retomo a consciência, ele continua batendo a minha cabeça na parede. Eu falo, desmaia aí, desmaia aí. Desmaia aí. Desmaia aí. Tua conta já deu. A tua conta já deu. Dá pra ouvir a respiração ofegante dela. Aí o que o Conselho de Ética fez? Brindou ele com uma simples advertência verbal. Tá falando sério? Enquanto o Glauber se fode, o delegado Éder Mauro, que é réu por tortura, fala barbaridades contra um bando de autoridade e não acontece nada. Aqui ele tá falando de uma professora. Esta jumenta empoderada comunista deveria ter sido colocada num tribunal, num paredão, para que ela não levasse esse seu entendimento para nossa juventude. A professora colocou uma pintura de Jesus Cristo crucificado, escrito bandido bom é bandido morto. Belíssima reflexão, né? O próprio Éder Mauro já agrediu uma pessoa na Câmara. Quem começa gritando aí no áudio que vai seguir é o Éder Mauro. Tira esse canalha daí! Canalha é teu pai! Vem dizer na minha cara que isso é homem! Vem! Vem! Vem, tu vai ver o foguete que tu vai levar! Sabe de nós! Quem é o canalha? Quem é o canalha? Hein? Quem é o canalha? Quem é o canalha? Nesse momento aí ele dá meio que um tapa na cara do cara. Um safanão, um empurrão, sei lá, é uma agressão. Não importa, pô. Segundo a legenda do vídeo que saiu no UOL, diz que o cara também foi agredido por funcionário do deputado Éder Mauro. O Éder Mauro já brigou com o próprio Glauber no plenário de uma das comissões. E entre outras coisas disse isso aqui, ó. Eu quero ver que você garganta tudo lá fora, otário. Tá me ameaçando, me Te ameaçando? Eu quero que tu seja o valentão que tu diz que é lá fora. Eu quero que tu diga isso lá fora. Aqui tu sabe que tu não pode fazer nada. Agora lá fora não te ameaçar? Tá me ameaçando? Quase uma barata, rapaz. Te ameaçar por quê? Quando tu disser que quer me dar porrada, me diz isso lá fora, porque aqui dentro tu sabe que eu não posso fazer. Pois é, ao que parece, tem gente, certas pessoas, que podem fazer exatamente o que o Glauber fez ou coisa muito parecida. E ficar sem consequência nenhuma. Bora ouvir o Boulos. Eu peço apenas que pensem. Se um provocador que se sente à vontade a vir aqui, dentro da
Câmara dos Deputados, ofende a mãe de um deputado que estava com Alzheimer e que logo depois faleceu, faz ataques gratuitos, vem com o celularzinho na cara nesse estilo deles pra fazer a provocação e ganhar like na rede social. Se ele faz isso e a vítima dele é punida com cassação de mandato, qual é o salvo-conduto que nós estamos dando aqui? Ninguém aqui mais vai poder reclamar. Ninguém. E aí, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Porque se os da direita podem fazer isso, os da esquerda também vão começar a fazer. E eu quero ver como os deputados da direita vão se comportar quando tiver esse tipo de situação aqui dentro da casa. E eu quero ver se algum tiver uma reação natural semelhante à do Glauber, se vai vir para esse Conselho de Ética e ter um relatório propondo cassação. Então, o primeiro precedente muito perigoso que se abre é de legitimar, premiar uma tática de banditismo político e punir a vítima. E o histórico deste MBL diz por si só. São moralistas sem moral. E pra quem não sabe, abrindo um parênteses aqui, rola uma briga de foice no escuro no PSOL. O grupo do Boulos de um lado e o grupo do Glauber do outro. Mas ainda assim o Boulos saiu em defesa do Glauber. E o Lula ainda não falou nada sobre o caso. Sabe. Aí o Glauber entrou em greve de fome, dormindo na Câmara, que acabou durando 8 dias. Ao que parece, teve resultado. Hugo Mota, novo presidente da Câmara, disse que vai segurar a votação no plenário por 60 dias. E a parada que a gente achou esquisitíssima é que teve uma galera petista criticando o Glauber porque ele foi pedir ajuda pra Glaze, como se fosse incoerente porque o Glauber seria crítico ao PT. Ah, porra, galera, na moral. Meu irmão, na moral. Tem que apoiar 100%, é isso? Se for assim, não vai ficar ninguém do lado de ninguém. A gente tem que ser melhor do que isso. Porra, caralho, porra. Vai ter a votação. E se o Glauber perder o mandato, é vida que segue. Que ele não é importante só no parlamento, não. Talvez na rua seja até mais. Isso vale pra toda a esquerda. O partido do povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. Cadê o sonho da esquerda? Bora pra frente, galera. A utopia não pode ser manter o pouco que se tem. Ousadia e alegria! Gilmar e a sua reforma trabalhista. E deu Gilmar nos 2 episódios da semana, hein? Como é o seu relacionamento com o Gilmar? Um dos piores possível, né? Pra quem não sabe, o Gilmar tá fazendo uma reforma trabalhista pra chamar de sua. Estão suspensos todos os processos que tratam da chamada pejotização, ou seja, a contratação de um trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços. A decisão é do ministro Gilmar Mendes, do Supremo. Ele determinou a medida após o plenário reconhecer por maioria repercussão geral sobre a chamada pejotização. E honestamente, sei lá, com 10 anos de atraso, e essa é só mais uma decisão do Gilmar que vai influenciar profundamente os já tão esculachados direitos trabalhistas. Afinal, dá sempre pra piorar. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Bora com ele, César Feitosa, no dia 14 na Folha. O ministro Gilmar Mendes costuma ser favorável à pejotização como uma forma de ampliar os meios de contratação de funcionários e reduzir custos para as empresas. E como será que é o modelo de contratação do IDP, hein? Um grande escândalo. Como será que é a contratação do pessoal das fazendas do Gilmar? Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Ele também foi um dos responsáveis pela virada no julgamento de um processo que flexibilizou o formato de contratação de funcionários públicos. Enquanto isso, os privilégios da elite do judiciário seguem intactos. A desmoralização da justiça já ocorreu. Após pedir vistas, ele abriu divergência no Supremo para permitir a contratação no funcionário público em modelos diferentes da CLT. Tem mais decisões trágicas do Gilmar nessa seara aí, mas vamos focar na mais recente. E aqui é preciso fazer uma distinção entre terceirização e pejotização. E bora ouvir aqui o Cássio Casagrande em entrevista pro Luiz Nassif, na TV GGN. A pejotização, ela sempre ocorreu. Você pode contratar um trabalhador como pessoa jurídica desde que ele não esteja subordinado a você. Você contrata alguém para pintar a sua casa, por exemplo. Mas o Supremo tem alargado o cu dilatado esse permissivo com o falso argumento de que o legislador permitiu a terceirização na reforma trabalhista. Até então era possível terceirizar atividades meio, mas nunca atividade fim. Aí veio o Michel Miguel e permitiu terceirização até de atividade fim. Mas pro Gilmar ainda tá pouco. Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente. É bem verdade que foi autorizada a terceirização, mas terceirização e pejotização é meu pau em sua mão. São fenômenos completamente distintos. Na terceirização, a empresa principal contrata uma outra empresa que detém um certo know-how e essa empresa vai contratar trabalhadores com carteira assinada. Então não há fuga da legislação trabalhista, ainda que haja um certo grau de precarização. Na pejotização, não. Pois é, na terceirização, que já é uma merda, você é contratado por uma intermediária, normalmente com salário menor, mas ainda assim contratado. Ainda tem vínculo trabalhista. Quando você é PJ, não tem nem isso. Bora com o Fernando Molica no Correio da Manhã, no dia 15 de abril.
Para o procurador do trabalho Cássio Casagrande, professor de Direito Constitucional, a tendência do STF de aceitar a pejotização representará a revogação da CLT. Abre aspas, quem é que vai contratar pela CLT, assinar carteira, se o STF permite pejotizar tudo? Fecha aspas, pergunta. Ressalta que essa forma de contratação acaba com direitos como férias, 13º salário, FGTS e impossibilidade de demissão de grávidas. Abre aspas, isso representa uma hecatombe dos direitos sociais. Fecha aspas, afirma. Pois é, uma hecatombe, senhoras e senhores. Os ministros também entendem que essa matéria não envolve apenas a validade desses contratos, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve arcar com o ônus da prova, o trabalhador ou o contratante. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Tudo para dar errado. Assim, ele determinou a suspensão de todos os processos na Justiça até que o plenário do Supremo tome uma decisão sobre o mérito do recurso. O STF decidiu pela repercussão geral e só sobrou um sensato. Volta pro César Feitosa na Folha. Só o ministro Edson Fachin foi contra a repercussão geral. Ele defende a interlocutores que o Supremo não deve se envolver em assuntos da Justiça do Trabalho, um ramo especializado do Judiciário que resolve conflitos entre empregados e empregadores. Tá, aí você pode pensar, porra, então o STF não pode tratar de questões de justiça do trabalho? Pode, não é esse o ponto. Isso vai aparecer mais pra frente. Mas vai ver quem entende de direito trabalhista é o dono do IDP. Deixa um dado. O cara contrata um montão de gente, ele sabe como é que é. Sarcasmo! Bora com a boa explicação do pessoal da CNN. Theo, eu queria te ouvir um pouco, porque muita gente achava que a reforma trabalhista lá durante o governo Michel Temer resolveria questões judiciais ou amenizaria bastante esta questão da justiça trabalhista. Mas ainda tem uma série de desdobramentos, você tem acompanhado o tema, queria que você nos jogasse mais luz, mais contexto sobre a importância dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Por qualquer ângulo que você olhe, a reforma trabalhista do Temer foi um fracasso, principalmente se você olha do ângulo do trabalhador. Não criou os empregos prometidos. O nosso ministro Meirelles e o nosso Ronaldo Nogueira exageraram nas suas previsões. Eles estavam pautados pela ideia que, na verdade, é muito comum aqui no Brasil, que é o seguinte: quando você produz uma lei, no dia seguinte, o céu é azul, você não tem desemprego, você não tem insegurança. Essa é a ideia. Mas a reforma também não diminuiu o número de processos trabalhistas e por aí vai. Mas os bilionários adoraram. Por que será? Qual que é a grande treta dessa história especificamente? Lembrando que há alguns casos no Supremo sobre isso e há um outro caso também com repercussão geral que você vai se lembrar, que é aquele da uberização. Tá com o ministro Luiz Edson Fachin. Obrigado, Deus. Não nos decepcione, hein, Fachin? Ministro Fachin, marxista, leninista. Não. Ministro Fachin, trotskista, leninista. Não. É um tema também que trata especificamente sobre a relação de trabalhista, o vínculo trabalhista ou não de quem, por exemplo, a gente chama uberização, mas tendo como base, por exemplo, os motoristas de aplicativo. Se não tem vínculo trabalhista entre a Uber e os motoristas da Uber, seria o vínculo o quê? Sentimental? Afetivo? A pessoa adora o Uber, gosta do Uber e sai dirigindo por aí. Não, eles não trabalham pra gente. A gente só oferece uma plataforma através da qual eles podem oferecer os seus serviços de motorista e transporte de 6 a 7 dias por semana, o dia inteiro. Na maioria dos casos, pelo menos. No mínimo, a Uber tinha que ter uns centros espalhados por aí pra descanso da galera, o pessoal poder comer, dar uma descansada. Mas a grande merda é que aqui no Brasil, atualmente, o mínimo tá sendo enxergado como utopia, porra. Nesse caso específico do ministro Gilmar Mendes, essa decisão que ele deu nessa semana, qual que é a grande treta por trás? O Supremo Tribunal Federal, lá atrás, em 2018, considerou lícita a terceirização para atividade fim. É uma merda. Desde então, a Justiça do Trabalho tem dado decisões contrárias a essa do Supremo Tribunal Federal. Até 2017 era possível terceirizar atividades meio. Sei lá, uma empresa de advocacia terceirizando serviço de limpeza. Ok, normal. Bem que falar de empresa advocatícia pra falar de direito trabalhista é ironia, hein? Todo mundo é sócio. E malandro é malandro, mané, mané. Mas aí veio o Temer e a sua reforma trabalhista e permitiu a terceirização da porra toda. Aí em 2018 o STF declarou constitucional a reforma. Então a Justiça do Trabalho
Trabalho tem reconhecido a relação trabalhista quando o funcionário, quando o empregado é contratado num modelo PJ, nesse modelo de pessoa jurídica para exercer uma tarefa numa função de pessoa física. Então, essa é a grande treta. O Supremo Tribunal Federal tomando decisões, não reconhecendo, né, na verdade, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho defendendo os trabalhadores e o Supremo Tribunal Federal numa linha mais flexível com relação à possibilidade de as empresas contratarem nesse modelo PJ. E o que acontece? A Justiça do Trabalho vai numa direção, o Supremo Tribunal Federal tá indo em outra. E a direção é uma nova reforma trabalhista. Ainda mais cruel. O Gilmar tá fazendo aos poucos uma reforma trabalhista pra chamar de sua. E não tem nada de ilegal acontecendo. É só que o que tá acontecendo não beneficia os trabalhadores. Imagina, a gente já teve que lidar com o filho do Ives Gandra Martins presidindo o TST e agora é isso. Quadra da história. A partir do momento, então, que um trabalhador consegue na Justiça do Trabalho uma decisão favorável a ele, que na visão da empresa lhe é contrária, a empresa vai até o Supremo Tribunal Federal dizendo que pode contratar essa pessoa como PJ. E aí não se recorre ao TST e vai-se direto pro STF. Então a Justiça do Trabalho não permite essa pejotização, mas o Supremo Tribunal Federal, nas decisões que tem dado ao longo dos últimos tempos, tem permitido. E aí, essa é a grande reclamação do ministro nessa decisão dele, que em determinado momento fala ali, o Supremo, nessa toada, nesse ritmo, tá virando uma instância revisora, tá sendo sempre acionado para deliberar e desempatar essa treta. E aí o problema é que o desempate é sempre daquele jeito. O Cássio Casagrande, que já foi mencionado nesse tópico, e é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense e procurador do Trabalho, escreveu junto com o Rodrigo Carelli, professor de Direito da UFRJ, o livro A Suprema Corte contra os Trabalhadores. E os dois foram entrevistados pelo Nassif, na TV GGN. Quem fala agora é o Rodrigo Carelli. A questão central do livro é uma estratégia que me parece deliberada, né, nos parece deliberada, do Supremo Tribunal Federal ter assumido um protagonismo em uma reforma extremamente profunda das relações do trabalho, criando inclusive uma jabuticaba. É uma jabuticaba, essa é a verdadeira jabuticaba brasileira que eles falam. Nenhum país do mundo, não há um país do mundo onde não vigore no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Como o Conrado escreveu e a gente nunca vai cansar de repetir, o STF não tá ali para garantir direitos, nem mesmo os fundamentais. Os povos indígenas que o digam. Como diz o Conrado Ubner Mendes, à época do julgamento do marco temporal, o STF é, abre aspas, uma arejada câmara de conciliação para tentarmos um meio termo. Vamos fazer um grupo de trabalho para o consenso, um grande acordo que honre a bonita tradição brasileira da pacificação e do eufemismo. Nunca fomos radicais nas palavras, fecha aspas. E pra quem não entendeu, isso aí é sarcasmo! Ou seja, não importa o que diz a lei, os doutores vão conversar e vão chegar no acordo. Quer dizer que a verificação, a constatação da existência de uma relação de emprego se dá verificando se a subordinação, se o poder de mando, se existe realmente um negócio, se é somente uma simulação. Isso deve ser verificado na realidade, se realmente é um empregado, se as condições são de empregado. Parece que está subvertendo isso e criando uma prevalência da forma sobre tudo. Ou seja, a mera assinatura de um contrato civil, seja ele qualquer, afasta, inclusive, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar esta questão. Indo na contramão da emenda constitucional 45, que diz que ficou estatuído na Constituição, houve uma reforma do Poder Judiciário e lá dizia a Justiça do Trabalho será competente até para questões que não sejam da relação de emprego, uma relação de trabalho em sentido geral. Então, nos parece ser uma mudança extremamente profunda, drástica, inédita no mundo civilizado, uma mudança extremamente profunda, drástica, inédita no mundo civilizado e que, na verdade, vai causar, como já vem causando, simplesmente um afastamento do cumprimento de normas trabalhistas. O Cássio pode até aprofundar um pouco mais, não somente as normas trabalhistas, mas quaisquer direitos fundamentais no trabalho. Então não é só uma questão de que os trabalhadores vão perder os direitos trabalhistas arduamente conquistados e com previsão nos pactos internacionais econômicos do Brasil, mas na Constituição brasileira, mas também outros direitos fundamentais. É uma tentativa de matar a árvore pela raiz, para
que não nasça mais. Então não é uma questão de cortar direitinho, cortar isso, cortar aquilo. É ceifar lá na raiz para que nenhum fruto mais apareça. Pois é, o STF salvou a gente de um governo militar, sei lá, de um golpe. Isso aí é verdade. Veio do STF a grande barreira contra Bolsonaro e seus generais. Nada disso impede a gente de criticar o STF em outros aspectos, porra. Porque quando a pauta envolve temas econômicos, é uma desgraça. Agora vamos com o Cássio Casagrande. Há uma visão, né, em geral, de que nós temos uma Corte Constitucional progressista, que o Supremo estaria alinhado a pautas que são caras à esquerda. Mais ou menos! Mas isso não é verdadeiro, porque o Supremo, de fato, ele tem sido progressista em questões de moralidade pública. É verdade. Questões de gênero. É verdade. Questões de minorias discriminadas. É verdade, cara. Questão de drogas. É verdade. Talvez armas. É uma verdade! Mas na pauta econômica, o Supremo tem sido bastante conservador. A verdade é essa. Essa que é a grande verdade. Isso mostra menos os méritos do STF e mais a desgraça do legislativo que parou no tempo. E veja, essa guinada conservadora que o Brasil vem vivendo aí desde o impeachment da ex-presidente Dilma, ela também está afetando o Poder Judiciário. Pra caralho. Nós tivemos a reforma trabalhista no governo Temer, que, veja, diante do que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, ela foi até pequena. Olha a merda! É pequena no sentido de que o Supremo está fazendo uma segunda reforma trabalhista muito mais profunda, porque, como disse o professor Rodrigo, atinge a própria essência do direito do trabalho. E a gente já vai avisando, hein? Mas aqui a gente vai cair num labirinto da mais absoluta loucura e insensatez. Olha esse diálogo entre o Nassif e o Cássio. Ô Cássio, para tentar dourar a pílula e legitimar essas posições, o ministro do Supremo vieram com a história que o Brasil tem 95% das ações trabalhistas do mundo inteiro, foram desmentidos, continuaram insistindo nisso. Aí não. O que acontece? Porra, pera aí. A gente parou tudo e fomos atrás. Pra entender que papo é esse. Conversa de bêbado. A gente achou essa fala do Barroso, uma crítica dele à Justiça do Trabalho, que seria muito litigiosa. Alegria. Mas sem esse percentual completamente absurdo tirado do... Eu não tô doido, não! Bora pra matéria não assinada do Conjur, de 12 de outubro de 24, intitulada Barroso elogia momento econômico, mas volta a criticar litigiosidade trabalhista. O discurso de Barroso no fórum organizado pelo Grupo Esfera, Calma. na capital da Itália, foi um chamado à modernização das leis trabalhistas e à criação de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo. Ele enfatizou a necessidade de um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos trabalhadores e a promoção da liberdade econômica, essencial para o progresso e a competitividade do Brasil no cenário global. Porra, Grupo Esfera, cheio de milionário, preocupado com justiça trabalhista. Tá, a gente não encontrou a fala do Barroso. Se trata de um bando de incompetentes. Aí a gente foi perguntar pro Cássio Casagrande. Você fala que é um advogado. E ele mandou o vídeo pra gente. Impressionante. Uma referência para encerrar a reforma trabalhista. De novo, a Agenda Vida tem que trabalhar com fatos. A Agenda Vida tem que trabalhar com fatos e não com escolhas ideológicas prévias. O Brasil, sozinho, tem 98% das reclamações trabalhistas do mundo. Não é verdade, não é verdade. E acredite você, o Barroso falou essa insanidade em Londres. E os ministros do STF adoram a Europa, né? Quem não adora, né? Quem não gosta tem mau gosto. Uma festa danada. Reparou no absurdo do dado, né? Você ouve isso, 98% das reclamações trabalhistas no mundo. 98% das reclamações trabalhistas do mundo. E você não para, não, peraí, porra. Não, peraí, não pode ser verdade essa merda. Peraí. O cara atravessa o oceano pra meter essa. Bastante complicado. Ainda disse isso depois de falar isso aqui, ó. A Agenda Vida tem que trabalhar com fatos. Porra, caralho, porra. E bora com a resposta do Cássio para a pergunta do Nassif. Você perguntou sobre os 98%, que foi um grande vexame que o ministro Barroso deu, pegou um dado lá que era completamente falso, inclusive o próprio legislador usou esse dado na reforma trabalhista. Vocês são de sacanagem! E continuou com esses argumentos, né? Não dá pra entender esse finalzinho aí, mas ele fala aí e continuou usando esses argumentos. Pois é, esse dado absurdo aí também foi usado na reforma trabalhista. Pois é, nem os ingleses devem ter acreditado no que estavam ouvindo ali. Devem ter achado que era erro de tradução. I'm a little bit nervous. Então se usa essas falácias argumentativas para atacar a legislação do trabalho e para reduzir direitos. E volta com o Barroso em Londres. Quer dizer que sou a favor da justiça do trabalho, tenho amigos na justiça do trabalho, sou a favor dos direitos dos trabalhadores,
núcleo fundamental, não é isso que está em questão. Mas há alguma coisa errada num sistema em que o Brasil sozinho tem mais reclamação trabalhista do que o mundo inteiro. E, portanto, nós precisamos pensar também neste capítulo. A fala do Barroso é de 2018, no ano seguinte à aprovação da reforma. E lá tá o Barroso falando que precisava pensar nesse capítulo, coisa que o Gilmar tá fazendo. E o Cássio Casagrande, à época, não só bateu nesse lance aí do Barroso, como foi atrás de onde surgiu essa doideira aí. Pra chegar nesses 98% aí de ações trabalhistas no Brasil, é afirmado que os Estados Unidos só tem 75 mil acordos trabalhistas por ano, mas... Isso não é verdade. Bora pra um artigo dele de junho de 2017. Com a ajuda do Google, constatei que a menção mais antiga existente sobre as tais 75 mil ações anuais trabalhistas americanas é de um artigo de José Pastore, publicado no longínquo ano de 1999. O número é uma doideira. E, mesmo se tivesse certo, usar ele seria absurdo. Se é esse o caso, o Barroso estaria em 2018 mencionando uma coisa de 1999. Para quem não o conhece, José Pastore é um professor da USP, sociólogo especialista em relações do trabalho e consultor da Confederação Nacional da Indústria. É um defensor vigoroso da desregulação do mercado de trabalho e dos interesses do patronato em matéria trabalhista. Pois é, no mínimo aí uma complicação. Pois bem, o professor Pastore, nesse artigo de 1999, lançou esse dado no ar. Mais um detalhe chama atenção. Naquele trabalho não há indicação de qualquer fonte. E, a partir daí, todos na grande imprensa passaram a repetir a suposta estatística. Sem perguntar-lhe a origem nem averiguar sua veracidade. Aí depois o próprio José Pastore explicou que o número veio do cu mesmo. É tudo um grande esquete proctológica, pô. Mais uma esquete que ajudou a fuder e ainda tá fudendo com dezenas de milhões de trabalhadores. Vale ler o artigo do Cássio no Jota, desmascarando as insanidades numéricas do Barroso. O título é Brasil campeão de ações trabalhistas, como se constrói uma falácia. E vamos seguir com o Cássio agora na TV GGN lá com o Nassif. O Supremo, portanto, como eu disse, está fazendo uma segunda reforma trabalhista silenciosa e que é fatal para a garantia dos direitos sociais dos trabalhadores. E o que vai a seguir é cruel, muito cruel! Imagine, Nassif, como é que fica a situação da mulher trabalhadora, contratada como PJ, que sofre um assédio sexual, que não pode mais reclamar isonomia salarial, porque ela é PJ, ela é uma empresa, ela não é trabalhadora. Ou a trabalhadora, a mulher, mesmo que seja médica, né? Eles estão a conversar, os trabalhadores que têm curso superior ganham bem, mas uma médica pode sofrer assédio sexual no hospital. Como é que ela vai se proteger? Ela sequer pode agora entrar com ação na Justiça do Trabalho, porque ela tem uma relação de natureza civil com o empregador. Então, os ministros, eles não estão pensando, ou até talvez estejam, né, nas consequências terríveis disso. Sem falar, assim, você que é da economia, no impacto fiscal disso tudo. Qual é a perda previdenciária que o processo de pejotização vai gerar para o país? Como é que você vai garantir as aposentadorias no futuro se você pejotizar 10, 20, 30% do mercado de trabalho? Então, o que está acontecendo no Supremo é muito sério, é disso que nós tratamos no livro. E por falar em livro, tem recado do Cássio, que ajudou pra caralho a gente nesse episódio. Eu, Cássio Casagrande, e o professor Rodrigo Carelli estaremos lançando em Brasília, no dia 20 de maio, o livro A Suprema Corte contra os Trabalhadores. Nesta obra, mostramos como o STF está destruindo o direito do trabalho para proteger as grandes corporações, fazendo com que a CLT deixe de ser obrigatória, permitindo uma pejotização generalizada do mercado de trabalho. O evento será no Dudu Bar, na Asa Sul, às 18h30. Esperamos você lá. E essa parte aqui pegou a gente, hein? Está sendo substituído por o ministro olhar e falar assim, não, mas peraí, mas o recreio não deveria ser considerado como tempo de trabalho. Sabe, é assim que aparenta as questões estarem. Ele tá brincando, ele usou isso aí? O Cássio com K que usou isso aí? Não, nesse caso era o ministro Gilmar Mendes. No caso do recreio escolar para os professores. Pois é, o recreio não conta na jornada do professor. E é esse cara que tá fazendo uma espécie de reforma trabalhista pra chamar de sua. Então assim, a gente tá fudido. Enquanto isso, o Armínio diz isso aqui, ó. Congelar o salário mínimo em termos reais. De 6 anos congelado. Já ajudaria. Ajudaria quem? E vai ser só esse mote aí até 2026. Os trabalhadores só tomando no cu! Pô, olha aí, ó. Alô, Luiz Inácio. Alô. Pô, abraça a escala 6x1, fala de reforma agrária. Ousadia e alegria! E, de novo, muito obrigado pro Cássio Casagrande pela ajuda pra fazer esse tópico e pro Conrado Minermente que fez a ponte. Ele é minha sopinha de abóbora. Muito obrigado aos nobres advogados. Eu sei que são bacharéis.
parabéns, são gente fina. E tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Choque de Cultura, CNN, Terra Brasil, Poder 360, Metrópolis, Meteoro, José Cláudio, UOL, Rádio TV e Justiça, Programa Cadeia, Thaís Bilenque, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Angu de Grilo, Ariel Palácios, Aviões e Músicas, Bahia Cast, Band de Jornalismo, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Bezerra da Silva, C-SPAN, Calma Urgente, Carla Bora, Carmina Burana, Casimiro, Casé TV, Cecília Oliveira, Chiquititas Brasil, Comédia MTV, Roda Viva, DCM TV, Diogo Defante, Drauzio Varela, Ed Mota, Fantástico, G1, Flip, Franciel Cruz, Rede Globo, Bagaceira Chique, Futurama, Galãs Feios, Gil Brother, Hermes e Renato, TV Justiça, Globo News, Greg News, Guilherme Boulos, Cartoon Network, Hoje Tem, Ian Neves, ICL Notícias, Instituto de Economia da Unicamp, Inteligência Limitada, Januário de Oliveira, Joe Pass, Jornalismo TV Cultura, Jout, Jovem Pan, Cortesia, Léo Santana, Conversa com Bial, Maria Rita, MTV, Natuzaneri, Não Inviabilize, TV Senado, Padre Reginaldo Manzotti, Planalto, Podcast, Podtrash, Dom e Juan, Porta dos Fundos, Professor Pasquale, Pânico, Rafa Mon, Rádio Band News FM, SBT News, Samia Bonfim, The Beatles, O Poderoso Chefão, Tiaguinho, Thiago Santinelli, Trapalhões, TV 247, TV Brasil Gov, TV Câmara Distrital, TV GGN, TV Quase, Veja.com, Xadrez Verbal, Programa do Ratinho, Cássio Casagrande e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Oi, pessoal. Olá, ouvintes do Medo e Delírio. Aqui quem fala é Flora Daimon. Eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e esse recado é pra você que, assim como eu, tem ódio e nojo à ditadura. A gente sabe que uma ditadura que durou 21 anos só foi possível porque contou com amplo apoio do empresariado brasileiro. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu faço parte de uma equipe que investigou a colaboração material e operacional do Grupo Folha de São Paulo com a ditadura. Essa investigação faz parte de uma iniciativa importante que contou com o apoio do Ministério Público Federal e que tinha como objetivo justamente desvendar os detalhes do apoio dos empresários brasileiros à repressão. Nossa investigação apresenta testemunhos, provas, documentos de que o Grupo Folha de São Paulo contratou militares e policiais para atuarem na empresa, monitorou e demitiu ilegalmente jornalistas de esquerda, emprestou carros de distribuição de jornais para perseguir e matar militantes e se beneficiou economicamente dessa parceria com a repressão. Hoje existe um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal, baseado na nossa investigação, que apura a responsabilidade da Folha por ter colaborado diretamente com a repressão. A gente quer convidar vocês, ouvintes do Medo e Delírio, para conhecerem melhor essa história. No dia 27 de abril, domingo, às 20 horas, nós vamos exibir em primeiríssima mão a série Folha Corrida pela plataforma do ICL Notícias. Para garantir ingresso gratuito para a exibição, é só entrar no site icl.com.br/Folha Corrida. Você também pode conhecer os detalhes dessa história no nosso livro A Serviço da Repressão, Grupo Folha e Violações de Direitos na Ditadura. E é claro que os ouvintes do Medo e Delírio terão desconto. Comprando o livro pelo site da editora Mórula, www.morula.com.br, os ouvintes terão 10% de desconto e frete grátis. Basta colocar o cupom na hora de finalizar a compra. O cupom não poderia ser outro, pessoal. Ódio e nojo, tudo junto, sem acento, para garantir que vocês conheçam a fundo essa história. Acabou? Não. Sou eu, Zé Cláudio Souza Alves, professor de Sociologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso é uma reflexão sobre o momento que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, no país, em relação à questão da violência, mas eu estou aproveitando aqui o tema da Páscoa. Enfim, Páscoa é uma dimensão espiritual, religiosa, né? E o ponto central da Páscoa é a ressurreição. Ninguém ressuscita se não estiver morto. Somente quem vive a morte vive a ressurreição. Esse é um princípio básico da ressurreição. Falar em morte é falar da população que vive hoje no Brasil, mas especificamente Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, periferias, favelas, mas qualquer grande cidade do Brasil. Às vezes não precisa ser uma grande cidade, pode ser que cidades médias e pequenas também vivem a experiência das suas periferias, da morte, dos assassinatos. Essas pessoas todas que experimentam a morte no país, são muitos, a eles é que é dada a possibilidade da ressurreição.
A morte chega de várias formas. Chega principalmente numa estrutura de segurança pública calcada na execução sumária, na eliminação do outro. A guerra às drogas, ao combate ao crime, combate aos vagabundos, combate aos bandidos, essa lógica toda que se propagou dentro do país, dentro da sociedade, como uma lógica de vingança, de ódio, de guerra, aquilo que se chama dos vagabundos, dos bandidos. Essa lógica é a lógica da execução sumária. Isso vem há 60, 70 anos sendo implementada desde a ditadura militar. E é algo que está hoje inequivocadamente dominando e hegemonizando toda a lógica de segurança pública. Essa semana a gente assistiu helicópteros sobrevoando a ladeira dos Tabajaras e fuzilando a população. 5 mortos numa operação. Escutei amigos meus, tenho lido amigos meus que falam de operações policiais com direitos humanos. É como se fosse cabível isso, é como se isso fosse capaz de existir. Isso não é capaz de existir, nem de coexistir. São lógicas distintas. Se você trabalha com direitos humanos, você não trabalha com 2 helicópteros fuzilando a população de cima. Isso é uma operação sanguinária. Você pode dizer, não, mas então vamos fazer uma operação não sanguinária. Me aponte uma que não seja. Toda a lógica da segurança pública é ir matar e não morrer. Isso virou uma lógica de guerra. As vítimas dessa guerra são os mortos. Você pode falar, tem mortos de todos os lados. A polícia morre também. De fato, a polícia também quer ressuscitar, né? Já que ela está morrendo, ela quer ressuscitar. Mas por onde anda toda essa dimensão da segurança pública mergulhada nesse banho de sangue? Essa que é a grande questão. Eu conheço as mães, os familiares de pessoas assassinadas. Hoje aumenta as mães e os familiares de pessoas que desaparecem. São assassinados e os corpos não aparecem mais. São desfeitos, são destruídos, são ocultados. Essa é uma dinâmica que vem trazendo muito sofrimento, muita dor, e eu assisto de perto tudo isso. E não vejo que haja possibilidade nessa lógica de segurança pública para exercer qualquer tipo de ação que ressuscite esses mortos. Eles estão mortos e não há possibilidade de ressurreição. A grande pergunta, então, é que caminhos você pode fazer para ressuscitar essas pessoas? Com certeza não é o caminho das operações policiais banhadas de sangue por conta de uma lógica cada vez mais intensa de guerra, de execução, de eliminação do inimigo interno, do inimigo que é o bandido, que é o vagabundo, que é aquele que você tem que destruir. Enquanto nós mantivermos essa lógica, nós estaremos mortos. Não há possibilidade de ressurreição, não há Páscoa. Não há Páscoa. Nós não estamos numa dimensão de ressurreição de nada, de ninguém, desses que morreram. Para alcançar essa dimensão, a gente tem que destruir todo esse modelo atual de segurança pública, destruir mesmo, acabar com ele. Você tem que devastá-lo, você tem que começar do zero, do nada. Você tem que reconstruir pensamentos, reflexões, e esses pensamentos só podem ser construídos, esses sentimentos só podem ser construídos, essas ações na direção de uma ressurreição só pode ser construída quando você vai conversar com essa população aonde eles estão. Enquanto houver os tecnocratas, os tecnicidas da população, os caras que trabalham com protocolos, com dimensões racionalizadas de técnicas, de operações e de equipamentos e de lógicas, enquanto tivermos nisso, enquanto nós não formos capazes de ouvir o que essa população vive, sofre, sente, enquanto não formos capazes de ver a vida deles no que é de fato, no chão da rua lá onde, na periferia e na favela, essa dimensão se produz, enquanto nós formos esse diálogo de surdos e de impossibilidade de contato, de aproximação, não haverá ressurreição. Jesus, quando aparece depois de morto, ele aparece para Maria Madalena e ele conversa com ela. A ressurreição entende diálogo, entende conversa. Se a morte não há diálogo e não há conversa, porque a morte é a execução sumária, a eliminação, no caso de Cristo, a tortura e a execução numa cruz, a ressurreição compreende como primeiro passo a conversa. Você fala com o outro. Enquanto nós não formos capazes de escutar o outro, conversar com o outro, saber quem são eles, por que essas pessoas estão mergulhadas nessa busca, por que o tráfico, a milícia, por que o jogo do bicho
é tão interessante. O que eles fazem? Por que eles capturam tantas pessoas? Por que eles têm tanta grana? E essa grana é mantida para quem? E na direção de quem vai esse dinheiro? Por que políticos se vinculam à estrutura dos grupos armados e controlam territórios para obter voto? Por que o Estado está mergulhado nesse cenário de guerra e defende cada vez mais ele, sendo que isso não resolve nenhum problema? A ladeira dos Tabajaras vai continuar, galera, sem saída. Ali não há ressurreição, ali só tem morte. Enquanto não houver um projeto político, econômico, social, cultural, voltado para conversar e dialogar e entender o que universo é esse dessa população, nós continuaremos sem Páscoa, sem saída. Não há no coração da dor e do sofrimento, no coração da execução sumária, não há doçura. A doçura está quando nós formos capazes de ouvir o outro, de entender o universo dele. A doçura é o único caminho para a ressurreição. Ser doce como a água, ser doce como o chocolate, o ovo de Páscoa. É essa doçura que nós não temos. Nós estamos na amargura. E na amargura não há ressurreição, porque há a morte. Peço então a doçura de Oxum, da mãe das águas doces, do leite materno, do ventre, do útero que acolhe o feto, daquela que gera vida. Eu peço a ela que nos dê capacidade de ouvir, entender e de nos ressuscitar pela nossa ação. Essa é a minha reflexão no dia de hoje. Obrigado a vocês. Acabou? Não. Outros colegas vieram dizer a seguinte frase: nós temos que aprovar a anistia. Eles só não olharam a localização deles. Aqui é a Câmara de Goiânia, aqui não é a Câmara Federal. Os senhores não têm poder de aprovar a anistia. Se os senhores quiserem aprovar a anistia, os senhores disputem a eleição para virar deputado federal. Por enquanto, se atenham à cidade de Goiânia. Os senhores dizem: esse é o assunto mais importante do Brasil. No ponto de ônibus só se fala de outra coisa. Só no delírio de uma classe política que quer pautar o Brasil a partir de suas pendências de menor importância é que isso é prioridade. No ponto de ônibus isso não é uma prioridade. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.